Meus irmãos, graça e paz, como vocês estão? Bom, o vídeo de hoje falaremos sobre o Espírito Santo. Muitas das coisas que às vezes nós negligenciamos sobre o Espírito Santo, ou que às vezes não nos aprofundamos em saber. Mas por que que é tão importante a gente entender sobre ele? Bom, se a gente ler João 16, Jesus vai falar assim, ó, quando eu for, o Consolador vem, mas se eu não for, o Consolador não virá. Ele vos guiará em todas as coisas, ele vos guiará na verdade. Então, quando Paulo chega em Coríntios, Coríntios era uma igreja que estava carnal, Paulo vai ensiná-lo sobre o Espírito Santo. Vai ensiná-lo, Paulo vai chegar e falar assim: eu não pude falar com vós como se fossem espirituais, mas sim como carnais. Eles estavam bebendo do leite materno. Então, Paulo vai ensiná-lo sobre o Espírito Santo. Mas por que Paulo vai ensiná-lo sobre o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai nos edificar, que vai nos alinhar com o propósito de Deus que Deus tem para a nossa vida. O Espírito Santo, a palavra vai dizer que ele conhece os segredos de Deus. O Espírito Santo é a mente de Cristo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, aquele qual Jesus nos enviou, o Consolador, o nosso amigo, o nosso companheiro de dia a dia, o nosso companheiro de batalha, é ele que nos alinhará para aquilo que Cristo tem para nossas vidas. Bom, você deve estar, você às vezes, muitas vezes está pensando, tem tempo que eu fico lutando com certas coisas, tem tempo que eu fico lutando com certos gigantes, e isso nunca passa. Bom, essa era uma das minhas perguntas há um tempo atrás. Eu ficava pensando, cara, será que eu nunca vou vencer esse gigante? Será que eu nunca vou passar por isso? Davi lutou com o urso, Davi lutou com o leão, Davi depois lutou com Golias. Mas por que que meu gigante parece que é sempre o mesmo? Por que que eu não consigo passar essa barreira do pecado? Por que eu não consigo sair como se fosse uma estagnação espiritual? Isso começou a gerar muitas perguntas em mim. E eu fui em busca desse estudo. Então, achei várias coisas sobre oração, sobre jejum e fui tentando botar tudo em prática, tudo que eu vinha aprendendo, a leitura bíblica, e tudo isso foi trazendo transformação em minha vida. Mas uma coisa que a gente não pode negligenciar, que Deus tem falado muito comigo, é a oração em línguas. Bom, e é para isso que a gente está aqui hoje, para te ajudar a ser edificado nisso, para vencer esses gigantes, para romper na fé. E é isso que Deus tem para a sua vida, é isso que Deus quer para a sua vida. Deus não quer te ver de qualquer jeito. Você é filho, você é filha, Ele não quer te ver de qualquer jeito. É por isso que Ele envia o seu Espírito Santo para nos ajudar, para nos alinhar. A mente de Cristo está conosco. Aquele que sabe os segredos, os desígnios do coração de Deus está conosco. Bom, e o que vamos falar aqui nesse vídeo de hoje? Bom, esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. A primeira parte aqui hoje vamos falar sobre o dom de falar em línguas. O que é o dom de falar em línguas? Muitas pessoas às vezes hoje negligenciam isso, mas por que a gente não pode fazer isso de jeito nenhum? Bom, Paulo diz a carta de 1 Coríntios que aquele que fala em línguas, aquele que ora em línguas, ele edifica a si mesmo. Aquele que ora em línguas, ele fala com Deus, ele está orando a Deus. Tá, mas o que é oração em língua? O que a oração em línguas faz? Bom, para muitos de nós, às vezes você ficar no seu quarto, você ficar no seu secreto, você está lá, eu não sei, dirigindo, e você está falando em línguas, falando aquelas coisas que você não consegue entender. Para muitas pessoas aquilo ali não tem significância alguma. Mas o que a Bíblia nos diz? O que a Bíblia nos traz clareza sobre este assunto? Paulo vai dizer na carta de 1 Coríntios que aquele que ora em línguas, aquele que ora no Espírito, ele edifica-se a si mesmo. Quando a gente é novo na fé, é como se a gente fosse um bebê, como se a gente fosse uma criança. Mesmo que a gente pareça um adulto, pareça muito maduro, mas aquela nossa estrutura ela é como se fosse de criança. Então, o que o Espírito faz? Para que Jesus nos envia o seu Espírito? O Senhor nos envia o seu Espírito para nos edificar, como se fosse um edifício, para nós sermos ajustados para aquilo que Ele tem para nossas vidas. O Espírito Santo é aquele que sabe os planos de Deus para a sua vida, e Ele quer te capacitar para isso. Então é por isso que a oração de línguas não é disponibilizada. A oração em línguas é um dos únicos dons que a gente pode usar da forma, horário que a gente quer, da forma que a gente quer. Não é como os outros dons, por exemplo, o dom de cura, não é a hora que você, eu tenho certeza que eu vou orar por aquele homem ali e ele vai ser curado. Talvez se você orar por ele, ele não vai ser curado naquele momento. Deus permite aquilo ou não. Mas a oração em línguas é o dom que Deus lhe permitiu ter e usar o horário que você quer, a hora que você quer.
porque você vai decidir o quanto você quer ser edificado, a sua fome vai mostrar isso. Tem gente, se você for pesquisar, tem gente que ora em línguas 8 horas por dia, 5 horas por dia. Você vai achar muito isso se você for um leitor, se você for aquele que pesquisa sobre as coisas. Você vai achar muito isso em vários homens de Deus, várias mulheres, pessoas que se dedicaram a uma vida de oração em línguas e colhem muitos frutos com isso em Deus. Tá, nós já entendemos que o Espírito Santo é aquele que nos alinha para os propósitos de Deus, aquele que nos capacita, aquele que nos edifica. Mas e se eu te contar para você também que é aquele que te ajuda a derrubar os gigantes? Sim, é isso mesmo. Se a gente for para Romanos 8, se a gente for ler Romanos 8, versículo 5 vai dizer: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode agradar. Se passarmos para o versículo 13, vai nos dizer: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos da carne, certamente vivereis. Então o que Paulo traz aqui, a carta a Romanos? Se pelo Espírito mortificardes os efeitos da carne, pelo Espírito vivereis. Então, ele já está falando aqui do Espírito Santo, que se a gente exercitar o nosso Espírito, se a gente viver pelo Espírito, nós mortificaremos os efeitos da carne que ela tem sobre o nosso corpo e seremos vivificados no nosso Espírito. E através disso que tem a oração em línguas para sermos edificados. Então, quanto mais você se deleitar nisso, ao falar em línguas, ao usar este dom que Deus lhe entregou, você vai ser mais e mais edificado. Mesmo que você está orando e sinta que não está acontecendo nada, mas tenha fé que aquilo está causando transformações na sua vida. Bom, se também formos ao livro de Judas, Judas vai chegar aqui, no único capítulo de Judas, Judas vai falar que ia falar sobre a salvação, mas ele sentiu de falar sobre os falsos mestres, sobre os falsos mestres, sobre os falsos doutores, aqueles que ensinam, que fazem da graça a sua libertinagem, que falam, pode pecar, Cristo vai te perdoar, enfim, aqueles que transformam a palavra de Deus de acordo com seus próprios prazeres. Bom, e no final do livro de Judas, Judas vai falar assim: são estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé, santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, se a gente for ver durante o Novo Testamento, a gente vai achar muito isso. Gálatas 5,16 vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Andai no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Então, por muito tempo, essa foi a minha pergunta, essa foi a minha indagação de, será que eu nunca vou vencer esse gigante? O que eu preciso para vencer esse pecado? O que eu preciso para romper na fé, para ter um crescimento, para exercitar a minha estrutura, crescer como um homem maduro, assim como Jesus quer que eu cresça? Como é que eu me jogo nisso? E Deus me apresentou isso, o falar em línguas, o exercitar este dom, me dá um crescimento, assim como no livro de Judas diz: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Então Judas vai falar sobre os falsos mestres, aqueles que estão guiados pela carne, aqueles que são guiados pelas obras da carne. E ele vai falar: eles não têm o Espírito de Deus, eles não têm o Espírito Santo, mas vós têm o Espírito Santo, edificando-vos na fé santíssima pelo Espírito Santo. A carta a 1 Coríntios fala de uma igreja que está muito carnal e Paulo vai chegar a eles falando do Espírito. E uma das coisas que Paulo vai citar é: eu orei no Espírito mais do que todos vós. Muitas vezes a gente vai pensar: Paulo andava em vários dons que o Espírito Santo lhe entregou. E às vezes a gente vai perguntar: mas como isso? E Paulo vai falar: eu orei no Espírito mais do que todos vós. E Paulo vai ensiná-los ali. Paulo vai ensiná-los sobre o amor ágape, vai ensiná-los sobre os outros dons. E vai falar também da oração em línguas. E ele vai falar que o desejo dele é que todos falassem línguas. Ele vai ensiná-los sobre a ordem de como fazer, do que fazer, de não ser de qualquer jeito. Ele vai ensiná-los ali, a primeira carta aos Coríntios. Bom, a pergunta que eu quero te fazer é:
Se no Novo Testamento, a maioria das epístolas, a maioria das cartas vão falar do Espírito Santo e desse crescimento que ele traz em nossas vidas, o porquê que a gente negligencia tanto isso? O porquê que a gente negligencia tanto esse crescimento em Deus? É o Espírito Santo que vai quebrar essas barreiras, é o Espírito Santo que vai tirar essas fortalezas. Paulo vai dizer que as nossas armas não são da carne, mas são de Deus, que elas que destroem as fortalezas da mente contra todo raciocínio humano. Então o que Paulo está dizendo? Todas essas religiosidades que a gente tem, todas essas mentiras que nos foram contadas, quando a gente vai exercitando o falar no Espírito, quando a gente vai exercitando esse falar, tudo isso vai sendo quebrado, tudo isso vai sendo quebrado pelo Espírito Santo. O que eu quero trazer para você aqui, a imagem, é como se fosse que você tem um sócio, um amigo. Jesus lhe entregou ele, o Consolador. E o que esse sócio faz? Imagina que esse sócio nunca perdeu uma batalha. Imagina que esse sócio, ele sabe tudo que Deus tem para você. Imagina que esse sócio, ele quer te ajudar, te capacitar para a sua vida cristã, para a sua vida espiritual. Imagina que ele nunca perdeu batalha nenhuma, desde que foi criado, desde que sempre existiu, ele nunca perdeu batalha nenhuma. Ele sabe tudo sobre a sua vida. Ele sabe aquilo que Deus tem para você, o seu chamado. Ele quer te alinhar, ele quer te capacitar. E por que a gente negligencia tanto falar em línguas? Paulo defende isso, no livro de Judas vemos isso, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Romanos 8,13 vai dizer: se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, da carne, certamente vivereis. Então, se a Bíblia defende tanto isso, mas muitas vezes a gente lê isso aqui com rapidez, lê sem um entendimento correto, e é por isso que a gente não está crescendo na nossa fé, é por isso que a gente não está rompendo nas barreiras que a gente devia estar rompendo, é por isso que a gente não está tendo um crescimento sadio, é por isso que às vezes a gente fica lutando com algo, e a gente nunca consegue vencer, porque a gente está tentando vencer através da força do nosso braço. A gente tem tentado vencer o pecado com as forças da própria carne. Mas a Bíblia nos diz que é pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os efeitos da carne, certamente vivereis. Então Paulo aqui ele nos traz a resposta. A Bíblia nos traz a resposta de como fazer isso. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sabe o seu propósito, aquele que sabe o seu chamado, aquele que sabe da sua vida. Aquele que nunca perdeu nenhuma batalha. E Deus lhe entrega a ele como penhor da sua vinda, da sua volta, né? E Deus lhe entrega a ele como seu penhor para te ajudar, para te alinhar com o propósito que ele tem para a sua vida, para você ganhar almas para ele, para você cumprir o seu chamado. E por que a gente não gasta tempo nisso? Por que a gente só mesmo lê sem entendimento? Meus irmãos, esse é o vídeo de hoje. Em breve vamos estar postando a segunda parte. Vamos estar falando mais sobre o Espírito Santo. Mais sobre os outros dons que nos é disponível. Bom, esse vídeo é para você entender. Você que já é batizado no Espírito. Você que tem essa arma tão poderosa que Jesus disponibilizou para você, o Consolador. E você não está usando, você está negligenciando. Às vezes porque você não sabe do assunto. Às vezes porque você sabe, mas não quer praticar o dom que Deus disponibilizou para você. Para que você venha ser alinhado, edificado, para que você venha chegar à estatura de homem, assim como Deus deseja que você chegue. Então, que você venha entender neste vídeo, que você não venha deixar essa arma tão poderosa que Jesus te entregou, sem exercitar, sem fazer nada. Que você venha exercitá-la todos os dias. Como eu disse no vídeo, é um dom que Deus, pela sua graça, nos permite usar a hora que quisermos. A hora que quisermos, quanto mais queremos ser edificados, podemos usar. Às vezes você está no seu carro, às vezes você está no trabalho, você pode estar bem baixinho lá falando em línguas. E você vai sendo edificado, mesmo que você ache que não, mas aquilo está trazendo transformação. É como se fosse a linha direta, daqui para Deus. É como se fosse a linha direta, aquilo que Deus criou, para que venha ser a linha direta para você. Não deixe isso de forma sem exercitar dentro de você. É o Espírito Santo, é o amigo, é o seu consolador, aquele que nunca perderia uma batalha, aquele que quer te ajudar, aquele que vai te guiar em toda a verdade. Então, que a gente venha buscar intimidade com ele, a terceira pessoa da Trindade. Até o próximo vídeo, em breve vamos estar postando mais.